Graça e paz, queridos. Mais uma vez, sempre com o coração agradecido. Mais uma vez estamos aí de volta e hoje nós vamos estar dando início ao livro de Josué, um homem escolhido por Deus, homem jovem escolhido por Deus para liderar a nação de Israel. Após a morte de Moisés, Josué vai ter o encargo de levar o povo até a terra prometida, conduzir o povo até a terra prometida e fazer as distribuições das terras, dos territórios para cada tribo de Israel. São 12 tribos, né, de Israel, mas 2,5 tribos ficaria fora dos limites do Rio Jordão, para a terra prometida, lá dentro da terra de Canaã. 2,5 tribos ficaram para fora ali dos limites do Rio Jordão. Antes de atravessar o Rio Jordão, o povo de Israel vai guerrear com as duas nações e vai tomar posse dos seus territórios. E a tribo, e 2 tribos que nós vamos ler daqui a pouco, vai assumir, vai pedir a Josué, vai pedir primeiro para Moisés, e Moisés vai liberar essas tribos para ficar sem essa terra, para não subir, né, esses limites da terra de Canaã, além do Rio Jordão, né? Mas nós vamos ler e vamos ler, vamos meditar aí no livro de Josué, um livro muito forte, histórias maravilhosas que nós vamos ter o privilégio aí de estar acompanhando aí. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e nos colocar, né, na presença de Deus, nos colocar sobre a mão do Senhor, pedir para que a mão do Senhor venha ao nosso encontro e nos dê êxito, né, nos dê a vitória nessa leitura do livro de Josué. Amém? Pai, graças te dou, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tu és fiel, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, pela bênção derramada, pelas bênçãos que o Senhor concede, pelo demonstrar do teu cuidado, do teu amor a cada dia, Senhor. Pai, nós estamos dando início ao livro de Josué, e peço a Ti, Senhor meu Deus, sabedoria, entendimento, que a palavra venha ter vida em nosso ser, meu Pai, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Sim, meu Pai, eu peço a Ti, abra o nosso entendimento acerca da Tua palavra e fale conosco, Senhor, à medida que caminhamos por esse livro, que o nosso entendimento, que a nossa vida venha a ser restaurada, venha a ser transformada, que o nosso entendimento venha a ser ampliado, nos deu a sabedoria, meu Pai, para discernir a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Josué capítulo 1, vamos ler? Josué assume o comando de Israel. No verso 1 diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Negueb ao sul até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso.
pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Que palavra, que mensagem poderosa Deus vai entregar para Josué. É interessante que Deus ressalta para Josué ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E quando Deus ressalta essa força para Josué, Deus estava deixando bem claro para Josué que não seria da força dele, mas seria da força do Senhor. A força que Josué precisaria experimentar viria de Deus para tomar posse da terra de Canaã. Por quê? As nações, os exércitos inimigos eram aparentemente mais fortes, aparentemente bem treinado, mais treinado, bem mais preparado para enfrentar batalhas do que Josué e o exército de Israel. Porém, Deus garante a sua presença. E quando a presença de Deus vai à frente, está na frente, é certo a vitória. Corajoso, Josué precisava ser corajoso porque havia gigantes, descendentes dos Enaquins naquela terra. Havia cidades altamente fortificadas, construídas com muros, com fortalezas, que a olho nu parecia impossível de ser conquistada. Preparadas, exércitos preparados, mas Deus garante a sua presença para Josué. O importante também, algo que Deus deixou ressaltado nesta mensagem para Josué, que ele precisava meditar na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Precisava meditar de noite para não se esquecer e cumprir tudo que a lei ordenava. E interessante que há uma condição. Ele só vai alcançar a vitória, ele só vai alcançar o sucesso e a prosperidade através da obediência da lei do Senhor. Se ele desobedece, ele não alcança a prosperidade, a vitória. Mas se ele obedece, então você vê que a bênção, a vida próspera, é consequência de obediência à lei de Deus. Uma vez que eu desobedeço, virá maldições sobre a minha vida. E aí eu preciso decidir se eu quero ter uma vida abençoada ou uma vida amaldiçoada. Porque a bênção e a maldição está na minha frente. Eu decido que escolha fazer. A obediência leva à bênção. Maldição é consequência da desobediência. No versículo 10, então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben e de Gade.
e meia tribo de Manassés. E disse: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, seu Deus, lhes concedeu um lugar de descanso e lhes dá essa terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para que vocês, a leste do Jordão. Então, quer dizer que a leste do Jordão foi designado por Moisés terras para essas duas tribos e meia. A tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Seriam as duas tribos e meia que ficaria a leste do Rio Jordão. Quer dizer, não atravessaria o Rio Jordão para tomar posse da terra da promessa. Ficaria a leste do Jordão. Então, quer dizer, só que esses homens de guerra, esses homens líderes, precisavam atravessar o Rio Jordão e ajudar os seus irmãos a conquistar o seu território, seus devidos territórios, né? A partir do momento que eles ajudassem todos a conquistar seu território, eles poderiam voltar, né, para a sua terra e descansar. Então, aqui ele deixa bem claro aqui no versículo 15, ó. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. Olha que maravilha. Agora são os líderes das tribos, do povo, que estaria agora encorajando Moisés para ser forte e corajoso. E o povo garantiu uma submissão a Josué. No capítulo 2, nós vamos ver que Josué vai enviar espiões para Jericó. Jericó é a primeira cidade que eles tomariam posse, certo? E algo peculiar vai acontecer. Uma mulher chamada Raabe, ela é representante da sua casa, da sua família, vai ter uma atitude honrosa perante os olhos dos espiões e perante os olhos de Deus também. Isso vai chamar a atenção de Deus, a atitude dela vai chamar a atenção de Deus. E aí, uma pergunta, né, para a nossa meditação. As nossas atitudes estão chamando a atenção de Deus para um lado bom ou para um lado ruim? A sua atitude está chamando a atenção de Deus? A atitude de Raabe chamou a atenção de Deus e Deus concedeu favor a ela. E nós vamos conhecer bem essa história e vamos ver que ela foi uma mulher corajosa e foi beneficiada pela coragem dela. Que atitude de coragem nós estamos tendo nos dias de hoje? Que atitude de coragem você está tendo e está chamando a atenção de Deus? Se você estiver chamando a atenção de Deus por uma atitude corajosa, se alegre, meu irmão. Deus te abençoará. Deus fará maravilhas em tua vida. No versículo 1, a palavra vai nos relatar. Então, do acampamento em Sitim,
Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões, com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então, o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provavelmente que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Então, Raabe, ela já começa a relatar o estado emocional dos habitantes, dos moradores ali de Jericó. Qual que era a situação emocional? A situação emocional, o momento que eles estavam passando era de pavor, era de medo. Então, o inimigo já estava com medo. Disse ela: estamos apavorados, todos os habitantes dessa terra estão desesperados. Então, olha o emocional como estava abalado. Por quê? Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Oh, glória! Olha o testemunho que Raabe, uma mulher estrangeira, uma prostituta, vai relatar, né, de como o emocional, né, dos habitantes de Jericó está abalado, está muito abalado. Então, ali já abre uma brecha, ali já abre uma brecha mesmo para que Deus pudesse trabalhar em cima daquela fraqueza que eles estavam passando para o Senhor. Porque Deus, ele vai na frente, então Deus estava vendo. O povo, ali os 2 espias representando o povo, era apenas para passar para eles uma segurança de que, bom, os habitantes estão com medo, estão todos apavorados. Então, nós podemos usar desse medo para nos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus e se impor diante do inimigo. Sempre o seu adversário tem uma fraqueza. E sabe qual que é a fraqueza do nosso adversário? Sabe qual que é a fraqueza dele? A fraqueza do nosso adversário é o seguinte: ele sabe que os dias dele estão contados. Está chegando o fim. Ele sabe o fim dele. Ele sabe o fim dele. E qual é a fraqueza do nosso adversário? Ele não tem perdão. Uma vez que ele pecou,
e ele foi julgado. Nós temos perdão. Diariamente, se arrependermos dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e remover toda injustiça de nossa vida. A maior fraqueza dele é essa, é saber que ele não tem perdão e que nós temos acesso ao perdão e que se confessarmos os nossos pecados e se arrepender e sair dos maus caminhos, Deus nos perdoará. E o nosso nome será escrito no livro da vida. Teremos acesso à vida eterna, aonde ele perdeu o acesso. Aonde ele perdeu o acesso, Deus dará a nós o acesso. E pecamos a todo momento. Todos os dias cometemos pecado. Estamos sujeitos a tentações, a sofrer ataques. O inimigo vem lutando para tirar esse direito, para roubar esse direito da salvação, da vida eterna, de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Mas a fraqueza dele é essa. Ele não tem perdão. Ele sabe disso. E por ele não ter acesso ao perdão e o arrependimento, ele vem lutando contra os cristãos. Mas quando ele olha para um cristão e vê a marca de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, é a fraqueza dele. No ungido do Senhor, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Ele tenta tocar os ungidos de Deus, mas ele não consegue. Ele tenta fazer de tudo para destruir os ungidos do Senhor. Mas a palavra é clara e precisa. Nos ungidos do Senhor, o maligno não lhe toca. Mas uma mensagem também Deus entrega para os ungidos do Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Também precisamos estar submissos, sujeitos a Deus. Através da sujeição vem a proteção. E o fugir só foge aquele que tem medo. Porque quando ele olha para você, ele vê que você está sujeito a Deus, o próprio Deus vai à sua frente e põe ele para correr. E ele foge com medo, amedrontado, porque não está vendo mais você. Está vendo o Senhor, Deus Todo-Poderoso na tua frente. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor é poderosa, maravilhosa. Então, irmãos, Deus deixa bem claro que após 3 dias, eles passariam ao Rio Jordão, eles atravessariam ao Rio Jordão e passariam já a assumir posse, tomar posse da terra da promessa. Que maravilha você ouvir, após 40 anos no deserto e 430 anos no Egito, estão juntando aí, dá 470 anos à espera desse grande dia. Você poder ouvir que após 3 dias você já tomaria posse de uma promessa que Deus prometeu até os seus antepassados. Maravilha, né? Maravilha. Vamos lá, no capítulo 3, e o verso 1. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio Jordão. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Quer dizer, a Arca da Aliança, que representava
a presença de Deus iria na frente e ensinaria o caminho. A presença de Deus na frente, colocar Deus à frente em tudo que você fizer, garante para você as decisões corretas da tua vida, o caminho que você deve trilhar, as decisões que você precisa tomar, as atitudes que você deve ter. Sempre coloca Deus à frente, porque a presença de Deus na frente de tudo que você fizer te garante a vitória. Vamos lá. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio Jordão. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué, agora o Senhor vai dizer para Josué algo particular entre ele e Deus. Hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, heveus, fariseus, gergazeus, amorreus, jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, assim que seus pés tocarem as águas do Jordão. A correnteza será interrompida, rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o rio Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo o Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Amém? Até aqui por hoje. Louvado seja Deus. Então, a presença de Deus, representada ali pela Arca da Aliança, parou exatamente no centro, no meio do Rio Jordão. Foi um milagre. Mais uma vez, Deus divide as águas, né? Neste caso, Deus faz com que um muro seja levantado, apenas um muro seja erguido, um muro de águas. E Deus, ele, para provar o poder dele, escolhe atravessar, fazer o povo atravessar numa época de cheia, numa época de colheita, numa época qual o Rio Jordão está no seu ápice de altura, de volume de água. Então, justamente Deus, ele vê as circunstâncias mais difíceis para mudar
a história para operar milagre. Aí vem um grande ensinamento da parte de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. É as circunstâncias mais difíceis da sua vida que vai mostrar, que vai revelar, que eu vou mostrar, que eu vou revelar o meu poder sobre a tua vida. Então talvez você olhe para um lado, para outro e não vê saída, vê tudo difícil, tudo embaçado, tudo obscuro, cheio de obstáculos no caminho. É nesse cenário que Deus vai mostrar o poder dele sobre a tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, se o cenário está complicado, está difícil, parece ser impossível aos olhos humanos algo de bom acontecer, uma brecha, uma saída, saiba de algo. É nesse cenário, o mais difícil, o mais complicado, que Deus vai mostrar que Ele é na tua vida. Ele vai enviar o socorro. E o teu socorro não vai vir do natural, porque o natural está difícil, é impossível. As circunstâncias já apontam para uma impossibilidade. E aí me vem à memória Salmo 121. Elevarei meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, teu socorro, a tua provisão, o teu milagre vai vir do céu, vai vir de cima, não vai vir da terra. Então, fixe os seus olhos no céu, nas coisas de Deus, em Deus, porque é de lá que virá o teu socorro, é de lá que virá o teu livramento, é de lá que virá a tua provisão. Amém? É de lá que virá a transformação, a libertação. É de cima, não é de baixo. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Amanhã, se assim o Senhor permitir, estarei de volta para compartilhar mais um pouco do livro de Josué. Com grande alegria, com grande prazer em meu coração, quero estar compartilhando com você a leitura do livro de Josué. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Amém? Que Deus te abençoe.